Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins e é uma alegria estarmos mais um dia compartilhando a palavra de Deus no nosso propósito de leitura bíblica. Estamos aí na imersão das cartas do Novo Testamento e a leitura bíblica de hoje é Romanos capítulo 7 e eu quero compartilhar com você Romanos 7, versículos 7 e 8. Está escrito assim: Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Amados, esses capítulos 6, 7 e 8 de Romanos fala muito sobre essa questão entre a lei e a graça. O apóstolo Paulo explica toda essa questão e aí nós vimos ontem até o versículo, de o pecado não nos dominará porque nós não estamos debaixo da lei. E aí bem hoje nós então estamos vendo ali, Então a lei é pecado? Não, ela não é pecado. A questão é que a lei nos torna conscientes, conhecedores do pecado. Se a lei não dissesse não cobiçarás, eu não saberia que a cobiça é pecado. Então, o intuito da lei é mostrar ao homem o que é o pecado. A lei não veio para dar vida, para libertar o homem do domínio do pecado, mas para tornar o homem consciente do que é pecado. Agora nós temos em Cristo Jesus algo extraordinário, porque a obra completa de Cristo Jesus nos dá vida, essa vida completamente livre do domínio do pecado. E em Cristo nós podemos olhar, sabemos o que é pecado, e em Cristo nós podemos dizer: eu não viverei dominado por isso, governado por isso, porque o Senhor já me libertou de tudo isso. É interessante dois versículos que tem ali no final de Romanos capítulo 5, que é os versículos 20 e 21, que fala assim, que a lei ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, porque a lei torna o homem plenamente consciente do pecado, então a lei mostra o quanto o homem sem Cristo é pecador, o quanto a sua natureza é pecadora. E aí fala que onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo. Esses versículos são interessantes, Porque onde que aumentou o pecado? Na vigência da lei. É o que lemos ali no versículo 20, que eu citei aqui para você. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então, na vigência da lei, o homem se tornou plenamente consciente do pecado. E na vigência da lei, o pecado aumentou ainda mais. E na vigência da lei veio Cristo, o Deus encarnado, ou seja, transbordou a graça de Deus. Para quê? Para que a graça reine pela justiça. A obra de Cristo Jesus foi uma obra de justiça, porque Jesus condenou o que nos aprisionava, Jesus condenou o pecado para que nós pudéssemos receber uma nova vida. Jesus perdoou todos os nossos pecados para nos justificar e nos dar uma nova vida. É o que nós vimos lá em Romanos capítulo 4. Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Amados, nós recebemos vida, nós recebemos justificação em Cristo Jesus. Precisamos compreender, a lei teve um objetivo, mas o objetivo não foi dar vida. Não que a lei seja pecado, como o apóstolo Paulo falou, de maneira nenhuma, mas o propósito da lei não foi conceder vida. O propósito da lei foi mostrar ao homem o pecado, tornar o homem consciente do pecado, para que ele pudesse compreender o quanto ele precisa de um Salvador, que é Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou. Obrigada porque o Senhor não nos deixou prisioneiros da natureza pecaminosa, Pai. Muito obrigada porque o Senhor enviou Jesus Cristo. Ah, Senhor, no período em que o pecado mais
foi visível, onde a transgressão foi ressaltada, o Senhor transbordou a sua graça, vindo em carne, morrendo naquela cruz e ressuscitando, fazendo uma obra completa de redenção, perdão, justificação para a nossa vida. Muito obrigada por isso, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós somos gratos pela sua graça. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.